vamos começar. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, tem uma galera. Legal. Então, eu vou apresentar para vocês hoje sobre as runas. Ah, tá aparecendo assim? Peraí que eu tenho um... Isso, vai estar aparecendo aqui. Tá. Bom, vou falar então sobre as runas e a mitologia nórdica hoje. Antes de mais nada, assim, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive sobre esse tema. A primeira vez que eu dei essa palestra, eu estava... foi em 99 ou 2000, e eu tive muito medo de dar essa palestra, e foi minha primeira, tinha um monte de gente, minha família toda estava assistindo, e eu quase travei. Bom, a palestra foi horrível, né, resumindo assim, né? Chegou na hora uma menina entrou na sala, me apresentou. Bom, então hoje, né, a gente vai ter uma palestra com a Camila sobre a mitologia nórdica, as runas. Eu lembro que eu olhei para a porta e pensei, agora eu posso sair correndo que ninguém vai ver. Mas ela saiu e fechou a porta antes e eu não consegui fugir. Mas foi interessante porque eu não consegui falar nada do que eu tinha preparado. Mas eu espero que hoje eu consiga compartilhar com vocês tudo que eu fiz. Tá? Deixa eu voltar lá para a tela de apresentação. Aqui. Bom, as runas e a mitologia é um tema muito amplo. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo hoje, porque as runas é uma parte e a mitologia nórdica tem muitos mitos e muitos símbolos que são importantes. Tá? Então, talvez a gente tenha que fazer essa palestra em 2 ou 3 etapas. Bom, a primeira coisa, vamos falar um pouquinho dos registros históricos, da onde vem... Ô, Rodrigo, não tá legal isso aí, por favor, tu pode, sei lá, botar um fone. Bom, a mitologia nórdica, ela foi toda registrada em 2 livros, o Eda Maior e o Eda Menor. Ela vem lá da época dos vikings, né, onde tudo era passado de boca a ouvido. É interessante porque o Eda Menor, Eda significa, ou é traduzido como bisavó, ou seja, algo que tá na tradição e que é muito antigo. Na compilação mais antiga, ela é do século XII, feita por Snorri. Interessante porque o Snorri, a proposta dele era resgatar os poemas e incentivar os poetas a escrever. Porque através do verso, através da poesia, a gente consegue manter um caráter simbólico das histórias. Não é à toa que tem uma métrica, que tem uma técnica para isso. Tem várias civilizações, se não todas, trazem essa questão da poesia muito forte. Um trovador, ele era fundamental dentro dos grandes salões, né, para passar essa tradição. Se a gente for ver, tem os Vedas, a gente tem na Grécia Homero, enfim, vários poetas que trazem, e vários textos poéticos que trazem essa linguagem simbólica. Por quê? Porque tem algo que nessa linguagem que bate lá forte, lá dentro do ser humano. Às vezes a gente não entende muito bem, às vezes, alguns termos, vibra algo que faz com que o homem, ele busque essa verticalidade. Bom, o Eda Menor, ele foi escrito em 3 partes. Eu não vou, peço até desculpas pela forma como eu vou falar aí, porque os nomes são um pouco estranhos, né? Mas a primeira parte fala do Gylfaginning, que é a narrativa da mitologia em si, onde ele traz inúmeros contos e histórias dos deuses. Tem os Kaldas Karparmal, que é a linguagem poética em si,
e o Ratatal, que é uma lista de formas de verbos. Então, com essa proposta mesmo, para que o poeta voltasse a escrever. E depois, o Snorri tem mais um texto que fala sobre os reis noruegueses, né? Bom, vamos entrar na parte da mitologia, porque tem bastante coisa aí para a gente ver. A primeira parte, o Gylfaginning, ele conta a história do rei Gylfi. O rei Gylfi, ele foi um rei norueguês, que ele era muito sábio e era muito reconhecido pela sua justiça, pela sua sabedoria, um pouco similar ao que a gente conhece de Salomão, né, ou o rei Arthur, ou esses grandes reis que a gente escuta. O fato é que ele estava com uma pulga atrás na orelha, né, queria saber se Asgard realmente existia, e veio essa dúvida de, será que os deuses realmente existem, né, e como era Asgard? Então ele resolve subir, né, escala a árvore da vida, né, a gente tem a imagem aí do lado de Yggdrasil, a gente vai falar um pouquinho mais dela depois, e ele escala e chega até Asgard, mas os deuses já estavam esperando, né, que ele viesse e preparam todo um cenário, um lugar belíssimo para receber. E quem recebe ele é um outro mortal que conseguiu chegar até Asgard. Isso é muito legal porque sempre tem, não só na mitologia nórdica, mas a gente vê isso na mitologia grega, na egípcia, no Oriente também, essa questão do humano, né, do mortal, conseguir chegar até os deuses. Então, de que esse caminho, ele é possível. A mitologia, ela é uma forma de construção desse caminho até os deuses, através de símbolos, através dessa linguagem simbólica. Bom, ele chega até os deuses e pergunta, ele, enfim, quer fazer muitas perguntas, né, pergunta tudo que pode, o que não pode, mas uma das primeiras coisas que ele pergunta é como tudo começou, como o universo foi manifestado. Então, aí a gente vai começar a entrar na parte da criação do mundo. Então, no início, não existia nada, a não ser dois mundos, Muspel e Nilien. Muspel era o mundo rodeado de fogo, é onde está Skurt, se eu não me engano, que é um ser que mora lá, que no final, em Ragnarok, ele vai acabar com tudo, vai eliminar Asgard e tal, vai fazer esse mundo que a gente conhece cair, mas é o mundo do fogo, é o mundo do calor. E Nilien é o mundo frio, o mundo sombrio, escuro, fica nas profundezas. Esses dois mundos, eles se encontram, só deixa eu confirmar, Niflheim fica ao norte e Muspel fica ao sul, e eles se encontram, quando eles se encontram, Muspel vai derretendo esse gelo, vai dissipando essa névoa que está ao redor de Nilien. E quando isso acontece, surge, dormindo no gelo, Ymir, que é o primeiro gigante que surge. E, ao mesmo tempo que aparece Ymir, surge também Amdumla, que é a vaca, uma vaca por onde Ymir vai depois se alimentar, que ela tem 4 tetas que escorrem o leite que vai alimentar Ymir e os outros gigantes. Do suor de Ymir, dos braços, surgem mais 2 gigantes, e das pernas, mais 1. E a Amdula, enquanto ela está, né, no gelo, ela se alimenta, ela vai lambendo o gelo para se alimentar, e à medida que ela vai lambendo, no primeiro dia começa a aparecer o topo de uma cabeça, ela continua lambendo, até que aparece mais um. Ele não é um gigante, Buri, é um ser, vai ser a primeira geração, né, que vai começar dos deuses. Surge Buri e mais esses 3 gigantes. Então, a gente tem no começo de tudo, Ymir, Amdula,
os 3 gigantes e Buri. Buri toma uma das gigantes gigantas como esposa. E da união deles nasce Vili, Ve e Odin. Né? Yggdrasil, ela fica no centro desse mundo. Quando Vili, Ve e Odin nascem, eles decidem, né, eles percebem que precisam tomar uma decisão em relação ao mundo e mudar algumas coisas. Então, eles matam Ymir, distribuem partes do corpo dele por Midgard, né, constroem Midgard, distribuem os mundos, e aí fica essa imagem que a gente tem agora, que é Yggdrasil ao centro, e os 9 mundos espalhados ao seu redor. Bom, outra pergunta do rei Gylfi é como que foi criado o homem? Bom, depois de construir tudo e distribuir as coisas, definir dias e noites, as estações, as árvores, as montanhas, Odin, Vili e Ve estão caminhando pelas praias de Midgard e procuram formas de vida e não encontram nenhuma. Apenas 2 troncos que estão à beira da água. Eles pegam esses troncos e transformam um dos troncos num homem e o outro numa mulher. Vai ser Ask e Embla. Deixa eu confirmar aqui. Isso. Essa é a primeira geração dos mortais. Odin, ele é considerado o pai de todos, porque ele que sopra vida para Embla e Ask. Vili dá para eles a emoção, a mente, e Ve dá a parte de articulação, de movimentação, né? Depois Gylfi pergunta como tudo vai terminar, que como, bom, vocês já devem ter ouvido muito falar, no Ragnarok. As histórias que a gente assiste hoje, que passou, até tem um filme, né, de Thor, que fala sobre Ragnarok, e os outros também, ele tem muito da mitologia, mas não foi bem assim, né, não é exatamente assim. No Ragnarok, todos vão morrer, né, não vai sobrar ninguém. Depois, o Baldur, que é um dos deuses preferidos, né, da mitologia, ele renasce e começa a nova geração. Diz que que vão ter 3 Ragnaroks, né, porque são 3 mundos que existem aí. Vou falar para vocês o nome dos mundos, só para a gente entender qual que é cada um. A gente tem Midgard, que é a terra dos homens, ela fica bem ao centro, né, fica protegida pela sobrancelha, pelos cílios de Ymir, né, para que os gigantes de gelo não se aproximem. Depois a gente tem Helen, que é a terra de Hela, que é o inferno, ou para onde vão os tombados, os guerreiros que foram tombados sem honra, porque todos aqueles que morrem com honras vão para Asgard, para os salões de Valhalla. A gente tem Jotunheim, que é a terra dos gigantes, Niflheim, que é essa terra sombria, fria, Alvien, que é a terra dos elfos claros, e também a terra de Fenrir, né, da onde vem os Vanir, que é uma das linhas dos deuses. A gente tem Vanaheim, Alvien é dos Aesir. Vanaheim, que é dos Vanir. Os Aesir e os Vanir eram duas categorias, 2 tipos de deuses. Os Vanir eram os mais antigos e aqueles que eles tinham uma linha mais de fertilidade, de amor, uma relação mais próxima com a natureza. E os Aesir são os deuses guerreiros, a descendência de Odin, Thor, Tyr, né? Eles vivem em guerra, eles ficaram muito tempo em guerra, tanto os Vanir quanto os Aesir.
Porém, eles acabam depois chegando a vários acordos e fazem trocas, casamentos, para que todos possam viver em paz. E os Vanir acabam, alguns indo morar em Asgard e assumem essa atitude mais bélica, né, para lutar depois no Ragnarok. Depois a gente tem Svartalfheim, que é a terra dos anões, ou dos elfos negros, Muspelheim, ou Muspel, né, que é a terra do fogo, e Asgard, que é a terra dos deuses. Deixa eu dar uma pausa. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho da árvore, né, da Yggdrasil, que é também chamada árvore da vida. Até o Denis deu a palestra, né, falou sobre a árvore da vida, não consegui assistir ainda, e nem quis assistir depois, para poder assistir e relacionar com os temas melhor. Mas vamos analisar um pouquinho melhor a Yggdrasil aqui. A gente tem, vocês veem o meu cursor? Aqui? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim, tá bom, obrigado por alguém me responder. Saber que eu não estou sozinha é legal. Bom, vamos lá. A gente tem a Bifrost, que é a ponte, né, que liga Asgard à Terra dos Homens, né, que é esse caminho para a gente conseguir chegar até Asgard, apesar que a Bifrost é uma ponte do arco-íris que os mortais não podem pisar, porque senão queima seus pés, né? Ela é guardada por Heimdall, que é o nosso arauto. Ele fica de prontidão sempre, cuidando para que não entre nenhum inimigo. Em suas mãos tem uma corneta, que é para tocar quando os gigantes de gelo chegarem, né, quiserem invadir Asgard. Isso acontece no Ragnarok. A gente tem a nossa serpente, que morde a própria cauda. Ela está aqui no meio, aqui escura, né, ao redor de Midgard. Essa serpente, a Jomungard, ela é filha de Loki, é uma das filhas de Loki, né, ela protege, de uma certa forma, essa região também, e tem uma relação, uma divisão também, né, de um mundo mais baixo, mais instintivo, e um mundo superior, mais divino, mais espiritual, mais vertical. A gente tem 3 poços que Yggdrasil se alimenta. Um deles, eu não vou saber falar esse nome, é um nome estranho, mas ele fica nas profundezas, mais nas profundezas esse poço, e nele mora um dragão, Nidorg. Esse dragão, é uma serpente aqui, mas é um dragão na mitologia que fala, e ele fica mordendo o tempo inteiro as raízes de Yggdrasil, né, tentando matar. Em alguns mitos fala que ele é o tempo inteiro incomodado por esse esquilinho que está aqui embaixo, o Ratastok, que é um fofoqueiro, porque ele vem aqui e fala com o dragão, xinga, briga com o dragão, e também falando que é a águia que está aqui em cima, mandando mensagens para o dragão. O dragão reclama e ele vai lá e fala para a águia coisas que o dragão fala, e ele fica de fofoqueiro dentro dessa grande árvore. Lá acima, no topo da árvore, no topo de Yggdrasil, a gente tem uma águia, que também é uma das responsáveis por guardar Asgard. Então, também quando os gigantes vierem, ela é uma das que vai soar o alarme. E de vez em quando ela desce para pegar o dragão lá embaixo, para ele não comer as raízes de Yggdrasil. E nos olhos da águia tem um falcão, um corvo, que fica cuidando tudo que está acontecendo ao redor. De um lado a gente tem o sol, do outro lado a lua, que diz que no Ragnarok vão vir lobos e comer o sol e a lua para depois esses renascerem uma nova etapa.
O outro poço é o de Urtz. A gente está vendo aqui, tem 3 figuras femininas, que são as Nornas. Elas são similares a moiras, as moiras, né, que falam na mitologia grega. Elas cuidam do destino, uma cuida do passado, a outra cuida do presente e a outra do futuro, né? Então, uma tece o fio, a mais velha, a do passado tece o fio, a do presente enrola esse fio da vida, e a do futuro é a que corta, né, o que vai definir a nossa vida e a nossa morte. E também a gente tem os cisnes. Os cisnes, eles têm um simbolismo aí de discernimento, de dividir as águas, né? Na mitologia hindu, a gente tem Hamsa, que é um cisne, o cisne do discernimento, que passa pelas águas do mundo material, dividindo, separando. Então, o cisne tem esse simbolismo do discernir. O terceiro poço é o poço de Mimir. A gente tem a imagem aí de Odin entregando o olho para Mimir. Isso é um dos mitos da mitologia, né, que fala quando os Vanir e os Aesir chegaram a um acordo. Odin, ele manda para os Vanir o Enir, que é um dos deuses, e Mimir, que era considerado o deus mais sábio, né? Porém, quando eles estão, o Enir, ele seria o novo rei dos Vanir, né? Ele é um Aesir que vai para Vanir e se torna o rei dessa região. Porém, o Enir, ele não toma nenhuma decisão sozinho, sempre Mimir ajuda ele em qualquer uma das decisões. E os Vanir ficam um pouco, mas então, na verdade, o sábio não é esse Oenir aí, esse cara não sabe de nada. Então os Aesir nos enganaram. Então, eles cortam, ao invés de se cobrar no Oenir, eles cortam a cabeça de Mimir e mandam de volta para Odin. Mas Odin, como ele é o senhor também da magia, ele consegue manter a cabeça de Mimir viva e coloca nesse poço. Então, ele se torna aí o poço da sabedoria, né? Onde tanto Odin quanto outros deuses vêm para pedir conselhos a Mimir. Que mais? A gente tem também nessa árvore 4 cervos que comem as folhas da árvore, e enquanto eles comem as folhas, eles chacoalham as flores que nela tem, e dessa forma as abelhas, elas conseguem estar sempre pegando um mel renovado, renovando o mel delas, porque está sempre em movimento. Essa movimentação, ela tem que existir para que exista vida. Sem movimento, a gente não tem vida. Então, precisa ter esse movimento constante para estar renovando as flores, e dessa forma as abelhas, que são as abelhas de Freya, ou Freia, que é a irmã de Frey, e ela faz desse mel o mel que mantém os deuses jovens, né, mantém essa eterna juventude dos deuses. Tá, de Yggdrasil é isso. Tem uma outra imagem aqui do lado, uma forma mais matemática, né, para a gente conseguir ver como está disposto, né, esses mundos. Claro, a gente está vendo aqui de uma forma estática, mas a gente tem que entender que está tudo sempre em movimento, nada está parado. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar daqui. Tudo bem aí, pessoal? Qualquer coisa, se tiver pergunta, ou quiser falar alguma coisa, falem, porque eu não estou vendo vocês. Bom, depois a gente tem o sacrifício de Odin. Para a gente entrar um pouquinho na parte das runas, em relação a essa parte de Yggdrasil, tem muitas histórias de deuses, de cada um dos mundos. Eu não vou entrar nesse mérito agora,
são coisas que depois a gente pode falar um pouquinho em outro momento com mais calma, tá? Mas a minha ideia principal hoje é falar sobre as runas. Bom, as runas, elas são dedicadas a Odin. Odin, ele faz um grande sacrifício para conseguir esse conhecimento, entendendo que sacrifício, né, ele vem de uma palavra latina que significa um ofício sagrado, ou seja, uma oferenda à divindade, de uma forma que a gente consiga se libertar dessa condição humana. É uma dedicação a algo maior. Tem um poema que foi escrito para descrever essa história desse sacrifício de Odin. Eu vou ler para vocês, ele é curtinho. Sei que fiquei pendurado naquela árvore fustigada pelo vento. Lá balancei por 9 longas noites, ferido por minha própria lâmina, sacrificado a Odin. Eu em oferenda a mim mesmo. Amarrado à árvore, de raízes desconhecidas, ninguém me deu pão, ninguém me deu de beber. Meus olhos se voltaram para as mais estranhas profundezas, até que vi as runas. Com um grito ensurdecedor, peguei-as. E então, tão fraco estava que caí. Ganhei bem-estar e sabedoria também. Uma palavra e depois a seguinte conduziram-me à terceira, de um feito para outro feito. Bom, quando ele fala sei que fiquei pendurado, ele já demonstra que ele sabe quem ele é. Ele tem certeza de quem ele é. Quando a gente fala eu sou, a gente tem certeza e convicção da nossa essência. 9, né, lá balancei por 9 longas noites. 9 a gente sabe que é um número sagrado, né, a gente tem os 9 mundos, tem os 9 dias, tem o ciclo do 9, do 1 ao 9, é um ciclo fechado. Então, aqui tem um outro simbolismo, né, de um período, de um início, um meio e um fim que ele passou, né. Eu em oferenda a mim mesmo, sacrificado a Odin, ele se sacrificando por ele mesmo, ou seja, ele se oferecendo a essa divindade que existe já dentro dele. Ninguém me deu pão, ninguém me deu de comer ou de beber, ou seja, ele passou por um período de fortalecimento físico, de abrir mão dos seus confortos para conseguir um conhecimento maior. Até que nas profundezas ele encontra as runas e consegue aí a sabedoria também, né? E ele fala que uma palavra e depois a seguinte conduziram-me à terceira. Aí a gente tem uma outra chave que é o número 3. As runas e os aetes, as runas são divididas em 24 runas. Se a gente somar 4 mais 2, a gente vai ter 6. O símbolo do 6 são 2 triângulos, um puxando para cima e o outro puxando para baixo, gerando um equilíbrio perfeito. Os aetes, que são as famílias onde as runas estão, são 3. 6 mais 3, a gente vai ter 9, que é esse ciclo que todo o estudante de runas precisa passar. Ele precisa passar por todas as runas para entender esse caminho, que não é um caminho só de oráculo, de adivinhação. Essa é uma parte do que a gente pode fazer com as runas. É a mesma coisa do I Ching. A gente vai usar o I Ching, o oráculo é só um pedaço. Tem todo o conhecimento por trás de transformação, de despertar, de transformar e de transmutar o ser humano em algo melhor, para que ele consiga chegar até Asgard e sentar junto com Odin e os deuses em Valhalla, ou Valhalla. Vamos lá. Aete de Frey. Vamos começar a falar dos aetes. Bom, eu falei que são 24 runas, mas são 25. Depois lá no final eu vou mostrar para vocês. A 25ª é uma runa que ela não é usada, que é de Weird.
é o destino, porque a gente está à mercê do grande destino da humanidade, né, ou dos mundos. Então, a gente não fala muito dela. Bom, as runas, elas são, então, um alfabeto mágico, sagrado, e Odin, quando ele se sacrifica para alcançar a magia e a sacralidade desse alfabeto. Ela é uma trilha de autoconhecimento, de aperfeiçoamento constante, para que a gente consiga, como eu falei antes, ser um ser humano melhor através de todo esse caminho. O primeiro mundo, ou o primeiro Aet, essa primeira família, cada um deles é consagrado a um deus, e o primeiro é consagrado ao deus Frey. Esse mundo, esse primeiro Aet, é o mundo da soma, é o mundo físico, é ali onde a gente nasce e morre, é a vida material. Todas as runas dessa família, elas estão associadas a todo esse terreno material, ao conforto, ao instinto, a gente aprender a dominar os nossos instintos, são os primeiros passos que o buscador vai dar, o buscador desse aperfeiçoamento vai dar em direção a Asgard. Então, a primeira runa vai falar desses passos iniciais, a segunda fala dessa constância, da gente manter a constância no caminhar, porque não adianta, e isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, de querer começar alguma coisa e não dar continuidade a isso porque é desconfortável, ou porque gera dor, ou porque é muito difícil, né? A caminhada, ela nunca é uma caminhada fácil, pelo simples fato da gente ter que sair da nossa zona de conforto, né? Quando a gente avança para a terceira runa, a gente tem as primeiras provas, que são, na verdade, as provas, elas vêm e vão o tempo inteiro nos colocando à prova, se a gente quer realmente aquilo ou não. Às vezes a gente tá conseguindo manter uma constância, tá conseguindo manter algumas coisas, e aí deixa de fazer um dia e isso vai por água abaixo. Às vezes é esse dia que vai fazer toda a diferença. Também nessa família a gente tem a runa de Odin, que fala sobre essa questão da comunicação. A gente tem que aprender a se comunicar, a gente tem que aprender a ver todos os lados de uma convivência, que a gente precisa aprender. A próxima runa fala dessa questão de aprender a selecionar as experiências, não ter medo de selecioná-las e tomar as decisões que forem necessárias para continuar seguindo nesse aperfeiçoamento. A sexta runa vai falar do caminho do coração, de deixar a nossa luz chegar para as outras pessoas, deixar essa luz interior brilhar. A sétima runa, a gente fala sobre o autossacrifício. Tudo tem um preço a pagar. Seja uma noite que a gente não consegue dormir bem, ou seja um tempo a mais que a gente tem que ficar acordado, ou uma caminhada mais, forçar um pouquinho mais, controlar um pouquinho mais. Essa primeira parte vai falar de questões bem físicas mesmo, de provas bem físicas. E depois, claro, quando a gente consegue manter essas pequenas coisas durante um bom tempo, a gente vai perceber uma alegria, vai vir um entusiasmo com isso, uma certa felicidade de que é possível a gente controlar qualquer situação. Se a gente for relacionar com não, isso aqui eu vou falar depois. Então, essa primeira família, a família de Frey, ela vem com essa proposta do despertar, do acordar. Tem uma parte da mitologia de Frey que fala justamente desse despertar, né? O deus Frey é esse deus que a gente está vendo aqui, o símbolo, ele carrega, né? Ele tem um javali dourado que está sempre junto com ele, é o animal que representa ele, e ele carrega essa espada que é uma espada mágica,
que protege ele de tudo. Se alguém já jogou Castlevania, deve lembrar que tem um dos itens dele, mágicos, lá, que ele tem uma espada que protege ele. É bem similar. É muito interessante porque a maioria de jogos, né, RPG, tem muita coisa que foi trazida para essa geração, né, tanto a nossa geração quanto essa geração que agora de adolescentes, que conhecem muito dos mitos por causa dos jogos, né, e filmes também, enfim. Mas o Frey, ele está em Asgard, está passeando por Asgard, e ele resolve sentar no trono de Odin. O trono de Odin era um lugar onde Odin sentava para poder ver tudo que estava acontecendo nos 9 mundos. E Frey senta nesse trono e enxerga em Jotunheim uma giganta de gelo por quem ele se apaixona perdidamente. E ele começa a sofrer por amor, né, porque não, enfim, tá lá no mundo dos gigantes, né, em Jotunheim, não tem toda essa questão de brigas e guerras, né, dos asgardianos com os gigantes, só que ele consegue convencer o pai dele, não lembro agora se é Odin ou se é Frigga, que resolve ajudar ele e mandam um dos deuses para negociar a mão dessa giganta. Só que o rei, o pai da giganta, ele fala que precisa de algum presente, né? Não pode ser assim, dar a mão da filha dele, né? E aí ele dá a espada, essa espada que depois, lá no Ragnarok, vai ser usada contra ele, né? O que mata ele é essa espada, inclusive. Mas essa questão de abrir mão de algo que era uma proteção física dele é também um simbolismo desse Aet, desse mundo físico, do abrir mão de coisas que são muito importantes, aparentemente muito importantes para nós, para buscar, no caso, né, no mito, esse amor verdadeiro. E fala no mito que a giganta ela tinha o coração congelado, mas Frey, com todo o seu amor, consegue, né, derreter o gelo do coração dela, e eles são vistos como um dos casais mais unidos que tem. É muito bonita a história deles. Enfim, vamos para o próximo. Próximo Aet é o Aet Aegol. É o Aet de Heimdall, ou seja, é o Aet onde fica o arauto, o guardião da ponte. Esse Aet, essa família, ela tem relação com o mundo psíquico, ou seja, com todas as nossas emoções, nossa mente também, essa turbulência de sentimentos que às vezes acontece dentro da gente. Tanto que ele é um mundo governado por forças elementais da natureza. Estudando, se a gente for ler um pouquinho sobre o simbolismo do que são os elementais e de onde vem isso, a gente pode chegar lá nos elementais de terra, água, ar, fogo, e onde se fala que esses elementais, eles são muito suscetíveis às emoções, tanto que o símbolo de Heimdall, ele tem uma runa, a primeira runa é dedicada a ele, dessa família, é o elemento ar, e o ar, ele sobe, ele desce, ele vai para um lado, ele vai para o outro, que é como podem ser as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente ama, a gente odeia, a gente sofre, a gente se entusiasma, fica ansioso, né? Então, essa confusão, às vezes, que a gente tem relação com esse mundo. É um mundo onde a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar por essa emoção. A gente tem que aprender a controlar nossos desejos, todo o Aet, todas as runas que a gente vai trabalhar nessa família, vai falar dessa necessidade, né? A primeira runa fala sobre o controle, a segunda sobre essa necessidade de negar os desejos que são muito baixos, ou que têm relação muito instintiva, né?
fala também da gente entender e discernir o que é positivo e o que é negativo dentro da nossa vida, o que nos acrescenta, o que nos enobrece, o que nos verticaliza e o que nos puxa para baixo, o que faz com que a gente não tenha bons sentimentos, né? Também, na quarta runa, fala de o fim de um ciclo de obscuridade, né, de perceber os ciclos da natureza, que a gente está suscetível, apesar de, às vezes, o ser humano não se reconhecer, mas ele faz parte da natureza e está sujeito aos seus ciclos também. No inverno, a gente tem uma tendência a ficar mais recluso, ficar mais quieto, ficar mais tranquilo. No verão, a gente está muito mais ansioso, as emoções mais fortes, está tudo puxando muito mais para fora do que para dentro, né? Tanto no outono quanto na primavera, a gente tem momentos de transformação, né? Tanto que esse mundo é o mundo do transformar. A gente, bom, eu despertei, eu acordei na primeira família, no primeiro aete, nas primeiras runas, tem que fazer alguma coisa, preciso tomar uma atitude em relação à minha vida, preciso mudar algumas coisas. Para quê? Para que eu possa me transformar. Me transformar no quê? Em algo melhor. Mudar coisas que eu já fazia, que eu faço, e que tenho sempre os mesmos resultados, para coisas diferentes. E o transformar, ele ainda não está totalmente fixo, eu preciso trabalhar com muito mais constância aí, e perseverança, do que no mundo físico. O mundo psíquico, ele é mais sutil. Também nesse momento, nesse mundo, a gente tem que aprender a lidar com a morte de coisas que já passaram, coisas que já foram, e a gente precisa se separar, dar um basta, né? É um bom momento para a gente fazer uma limpeza, fazer uma faxina, né? Também ter claro que nem tudo, a sexta runa fala que nem tudo é o que parece. Nesse mundo, a gente pode se iludir, às vezes, devido a essas forças, né, da natureza, às vezes se iludir com as coisas, então a gente precisa ter bem os pés no chão. Não é aqui, nesse mundo, que a gente vai ficar parado, não é aqui onde a gente vai alcançar essa espiritualidade, essa divindade, ou o mundo, ou Asgard, não é aí, ele é só um caminho. A gente tem que entender que aqui a gente tem ainda uma superficialidade das coisas, e também, nesse, a gente vai encontrar as provas. Claro, não são as mesmas provas que a gente passou antes, ou às vezes podem ser até as mesmas, mas porém com um toque um pouco diferente, um pouco mais psíquico. Mas aqui também a gente vai lidar e vai conhecer pessoas que podem estar nos desviando da nossa proposta, do que a gente escolheu, até que, passando esse estágio, a gente encontra a última runa desse mundo, que é Sigil, que é o Sol, que é aquele vislumbre para pular para o terceiro mundo, ou para a terceira família, tá? Que é esse Sol superior que brilha dentro de nós, reconhecer que existe algo que nos puxa para cima, né? Lá no primeiro aete, a gente também tem que aprender a abrir mão desse corpo, fala desse corpo lunar, que tem relação com essa coisa mais aterrada, né, mais material, para alcançar o nosso corpo solar, né? Sigil fala dessa busca por esse sol, por esse mundo, ou por esse corpo solar, tá? Pelo eu divino. Por último, né, a última família é a família de Tyr. Aí a gente está chegando no mundo divino, a meta é alcançar essa espiritualidade, deixar dessa parte material para se transmutar. O que foi desperto, o que foi transformado, a transmutação agora não pode mudar mais, não vai mudar mais, isso já está solidificado.
tá? Tyr, né, a gente tem a imagem dele aí com o Fenrir, ele tem também uma história interessante. Ele é o deus da guerra, similar a Marte, de Roma, né, o deus romano, ou Ares, que é o deus grego, que fala da guerra, e ele é maneta, né, ele não tem uma mão, porque atrás a gente tem ali Fenrir, que é um dos filhos também de Loki. Loki, ele tem 3 filhos, depois eu vou falar quem é Loki. Loki é, vou falar agora. Loki, ele não é nem Aesir e nem Vanir, na verdade, ele é um gigante, né, ele é dos gigantes de gelo, mas ele vive em Asgard, e ele é muito astuto, ele é conhecido, né, por ser muito manipulador, mas muito inteligente, então ele é sempre procurado pelos deuses para resolver alguma questão que está muito difícil, e ele sempre ajuda dos 2 lados, mas, no final, no Ragnarok, é ele que vai comandar os gigantes de gelo para invadir Asgard. Enfim, ele tem 3 filhos, Jongard, Fenrir, que é o lobo, e Hela, que é a deusa dos infernos. E o Fenrir chega um momento que ele está provocando caos no universo, ele está querendo devorar os mundos, e fazendo uma bagunça. E os deuses, bom, não dá mais para deixar esse cara solto, a gente precisa tomar uma atitude. E eles pegam e pedem para os anões construir um fio, né, um laço fino, leve, mas, como é que fala? Bom, que não vai arrebentar, me fugiu a palavra agora, mas resistente, né, para prender Fenrir. Mas a questão é como eles vão convencer Fenrir, né, de ser amarrado. De livre e espontânea vontade ele não vai. Então eles falam para o Fenrir que é um laço, é um fio levinho, que pode arrebentar a qualquer momento e tal, e falam para vão botar o laço nele, né, esse fio nele. Mas Fenrir, não, peraí, né, vocês vão botar o laço em mim, assim, e se vocês estiverem me enganando, eu não confio em vocês. Eu preciso de uma segurança. Então, Tyr oferece a mão dele para Fenrir morder, segurar na boca, né? Se caso ele não conseguisse soltar, ele morde a mão de Tyr. Bom, é o que acontece. Eles prendem o Fenrir e quando ele percebe que ele não consegue se soltar, ele morde a mão de Tyr, né? Esse é o sacrifício, ou seja, de novo, esse sacrifício, esse ofício sagrado em prol de algo que está acima, para manter a ordem dos mundos. Então, Tyr oferece a sua mão. A primeira runa é dedicada a ele, né, fala dessa coragem, dessa tenacidade e dessa guerra também, porque a nossa busca interior, a nossa busca de chegar a se transmutar, essa busca de um aperfeiçoamento constante, ela gera uma guerra, porque lá no primeiro Aed, no segundo, a gente vê que tem coisas que a gente tem que lidar, que às vezes a gente não quer mexer, tá acomodado, tá certo, deixa assim, mas a gente, se quer mudar, como eu falei, tem que enfrentar algumas coisas, alguns maus hábitos e fazer coisas diferentes para ter esses resultados diferentes. A segunda runa fala sobre a força vital, sobre essa força interior, para a gente não se deixar enganar por aparências exteriores e confiar mais nessa força que a gente tem interna, né? Da gente novamente fala sobre essa questão do controle das emoções, são a questão física, energética, emocional e mental, são coisas que a gente vai ter que lidar sempre, né? Fortalecer sempre, verticalizar sempre, para conseguir progredir na vida. Fala também a quarta runa sobre o homem. Ela sugere essa runa de que um momento a gente vai ter que largar o conforto da nossa família para tomar decisões um pouco diferentes, ter experiências diferentes.
e para que a gente possa compartilhar experiências com outras pessoas. Muitas vezes, numa caminhada em algum lugar, a gente sai sem rumo, mas acaba encontrando pessoas que vão nos ensinar, ou que vão nos orientar e nos deixar alguma mensagem. A sexta runa fala sobre as profundezas das águas, das nossas águas internas, de que o destino sempre vai nos testar, nos colocar a convicção, nos colocar à prova, testar nossa convicção para ver se é isso realmente, né, que a gente quer, da busca desse aperfeiçoamento, vai tentar enfraquecer a resolução do buscador, mas isso só é mais uma força para continuar, para que ele continue determinado a prosseguir. A sexta runa fala sobre a verticalidade, fertilidade, é uma conclusão, porque a gente sempre deixa frutos por onde a gente passa. Sempre a gente consegue espalhar algo do que a gente conheceu e do que a gente aprendeu, do que a gente viveu. Então, essas experiências, elas têm que ser divididas. A sétima runa fala sobre o buscador se conscientizar de que ele também faz parte da natureza e que está à mercê dessa natureza. E, por último, a ancestral, o Odal, que é a última runa, a 24ª, mostra que o reino dos deuses está dentro de nós mesmos. Tanto que, antigamente, uma das provas que se tinha para... Quando o estudante das runas chegava nessa última etapa, ele entrava numa caverna, onde tinha várias provas, né, um pouco similar com o que a gente vê nos templos de Shaolin, das histórias dos templos de Shaolin, que vários maquinários, né, que ele tinha que passar, até chegar no final, onde ele encontrava, às vezes dentro de algum pote, ou no final do túnel, um espelho, onde refletisse a imagem dele, só para mostrar que, na verdade, os deuses moram dentro da gente, e que nós já somos divinos, a gente só precisa aprender a recordar, se reconectar com nós mesmos. Eu botei aqui um exemplo, né, eu fiz um estudo, como eu já falei para vocês, eu estudo isso há bastante tempo, além disso, outras matérias também, e eu relacionei esses três aetes, essas três famílias, com uma chave hindu. Não sei se vocês leram, mas depois não estou com o livro aqui, mas A Voz do Silêncio, que fala de todo um caminho de um discípulo no hindu, né, nos templos tibetanos. E eu vou ler para vocês aqui o que fala de cada um dos mundos, tá, para ficar um pouco mais claro. Então, o primeiro mundo, que é o mundo somático, ou o mundo físico, que seria a família de Frey, representa os primeiros passos, né, rumo à meta final. Aqui é onde a gente vai ter que aprender a lidar com o nosso eu animal, né, aqui a gente tem as 4 runas, onde a gente vai trabalhar essa questão do eu animal. Para atravessar seguro a primeira sala, não tomes o fogo da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Antes de penetrar na senda, tens de destruir o teu corpo lunar, purificar teu corpo mental e limpar teu coração. É a sala que viste a luz em que vives e morrerás. Então, esse mundo somático é o que fala, esse texto é o que fala dentro da Voz do Silêncio, né? Mas fala desse primeiro mundo físico, de aprender a lidar com essas questões de instintivas e de conforto da matéria, né, de, às vezes, abrir um pouco de mão desse conforto para buscar algo a mais, tá? Aqui a gente tem o segundo mundo, que é o mundo de Heimdall, que é onde tem Bifrost, né, que é a nossa ponte, o pulo para a gente conseguir chegar até Asgard, né? Aqui nesse mundo, a gente, na parte da Voz do Silêncio, fala:
Nesse mundo, tua alma achará as flores da vida, mas embaixo de cada flor está uma serpente. Porque a serpente, a gente às vezes se encanta nesse mundo com as coisas belas, com as coisas mágicas, né, com esse mundo elemental que a gente falou, né, dos elementais, encantador, mágico, mas não é aí que a gente vai se aprofundar nisso. Aí tem que ter muito cuidado, porque pode ter uma armadilha, aí onde a gente fique preso nesse mundo psíquico. Por isso que a gente trabalha nessa questão de buscar esse eu humano, né, que é diferente do eu animal, né, o eu humano, tem uma frase que eu li uma vez, o humano, a diferença entre ele e o animal é que ele pode orar, ele pode rezar, ele pode se conectar com os deuses, diferente do animal, o animal não tem essa consciência, né, então é a gente se conscientizar de que existe esse eu divino dentro da gente. E por último, a gente tem aqui o mundo de Tyr, que é conhecido lá na Voz do Silêncio, fala de Nous, que é o mundo divino. É a sala onde se desconhecem todas as sombras, e onde a luz da verdade brilha com imarcessível glória. Então, é esse mundo divino. Deixa eu ver o que mais. 9 horas. Tá. Bom, eu trouxe aqui para vocês verem as runas, né? Rapidamente também. A gente falou essas primeiras são as runas do primeiro Aet de Frey. Então a gente tem Fe, Ur, Thor, Ansur. Enfim, eu não vou ler todos os nomes para vocês, né? Mas aqui tem uma breve explicação sobre o que fala cada um aqui. Esse aqui eu peguei é de oráculo, né? Então tem coisas mais direcionadas a isso, mas como eu falei antes, as runas, elas são um caminho, uma trilha discipular, uma trilha de aperfeiçoamento constante de si mesmo, onde a gente pode passar por cada uma das etapas, assim como fala no I Ching, de movimentação para dentro de si, para se tornar um ser humano melhor, para reencontrar essa divindade que está dentro de todos nós. Compartilhamento aqui. Tá. Pessoal, eu sei que eu falei de um monte de coisa, é um monte de informação. Paty! Né? E tem, enfim, eu nem falei de Thor, eu nem me especifiquei sobre Odin, e sobre toda a gama de deuses que tem, e que dá para se aprofundar um pouco mais em relação a isso, e os mitos, é muito rica, a mitologia nórdica é muito rica. Depois eu vou passar um link para vocês de um vídeo que fala sobre essa questão de buscar o herói que vive dentro de si. Porque quando a gente vai falar sobre mitologia, não tem como a gente falar de mito sem falar dessa questão interior. Porque o mito, ele te remete a isso, a buscar esses deuses novamente dentro de nós, né, de que isso é possível a gente mudar coisas, é possível a gente ser melhor, né, e a mitologia nórdica, todas elas falam sobre isso. Na palestra sobre o mito a mitologia dos quadrinhos, que eu falei, fala de uma forma, os quadrinhos são uma forma da gente resgatar esses mitos nos dias de hoje. Como eu estava falando a questão dos jogos, do RPG, de trazer de novo esse ser humano para fora. Né? Tanto que até nos próprios jogos, nos filmes, quando é uma coisa muito impactante, que vai contra a nossa natureza humana, isso impacta a gente não quer isso, a gente quer uma coisa diferente. Né? Então, o herói, ele vai buscar isso, e é possível para todo ser humano ser herói, né? Seja o herói da sua vida, da sua família, ou como a gente vê hoje os profissionais de saúde, aí, várias pessoas que estão dando o exemplo o dia todo para nós.
Então, esse Thor, Odin, Frey, Baldur, eles vivem dentro de nós, tá? Perguntas? Dúvidas? Já são 9 horas, não? 1 hora eu fiquei. Tudo bem? Foi muito legal. Nossa, uma aula de história, assim, um aprendizado muito show. E aí, Ai, que bom. quando chegou a parte das runas ali, eu lembrei que agora eu não vou me lembrar se eu ganhei ou se eu acabei comprando, mas uns pingentezinhos, não sei se vai dar para ver pela câmera, com runas nórdicas, né? E eu não fazia ideia do significado, né? Agora sim já esclarece um pouco mais sim, ali, aquela pode. última tabelinha, né? Já vou saber o que se trata, o que eu tenho aqui em mãos. Legal. Uma das formas até que eu acho, porque as runas, elas vão ter esse caráter adivinhatório, claro, que é uma das características dela. Então, preciso fazer, é legal fazer um jogo das runas? Olha, o que tu precisa saber tá aí, tá nesse mundo que a gente não vê, esse mundo mágico, sutil. Então, tá com alguma dúvida? Põe as runas num saquinho, já que tu tem elas, enfia a mão ali dentro com a pergunta ou a questão que tu quer resolver e tira. E vê o que aquela runa tem para te dizer. Porque aí pode ter uma chave como atuar aí, né? Dentro dessa questão, desse problema, dessa pergunta que tu quer fazer, né? Legal. Então, é bem legal. E falando sobre agora tu comentaste sobre jogos e filmes e tudo mais, né? Eu gosto bastante de jogos, enfim, animes. Inclusive, eu estava assistindo que eu terminei uma temporada, agora está na segunda, que fala sobre dominação dos elementos, né? Ar, água, terra e fogo. E, depois vendo novamente, eu assisti há muito tempo atrás, assistindo de novo, assim, com outros olhos, assim, é muito legal, assim, né? O Avatar é o nome. E mostra, assim, o primeiro mostra ele buscando a dominação, enfim, todas as outras dominações, né? E a segunda temporada é um novo Avatar, então, que ela já tem o domínio dessas dominações, enfim, para ela é muito mais fácil. Mas aí entra o contexto das pessoas quererem acabar com os dominadores, né? Então, aquele conflito, assim, social, né? Os dominadores oprimem, não, quem oprime são... Enfim, bem interessante, assim, bem legal. E essa segunda entra muito na questão espiritual também, né? Ela se conectando com os espíritos, essa relação, né? Vendo assim com outros olhos é bem interessante, bem legal. Se tu for ver o Avatar, tem um momento que ele conhece os chakras, né? Que ele tem que abrir todos os chakras para conseguir se tornar o Avatar, né? E eu não sei se tu lembra, mas o último ele tem que abrir mão da menina, né? Como é que é o nome dela? Katara. Isso, ele tem que abrir mão dela, que é o que ele ama, é o amor dela. Se tu for ver lá no Star Wars, acontece a mesma coisa. E em várias histórias acontece a mesma coisa. Bom, o próprio Star Wars, ele foi... Quem ajudou muito, quem ajudou a fazer foi Joseph Campbell, que é o cara da mitologia, né, que faz todo um resgate dos mitos simbólicos e tal, isso usando dentro do filme. E o herói, ele sempre vai ter essa busca. Ele tá lá no mundo dele, o vídeo que eu vou mandar para você, o link do vídeo fala sobre isso. Ele tá lá no mundo dele, tá de boa, de repente ele escuta um chamado para uma aventura, para resolver algo, para sair da sua zona de conforto. Quando ele parte para essa busca, ele recebe algo, uma arma mágica, um ensinamento, algum sábio, alguém que vai direcionar ele. Aí ele parte para esse mundo de provas. E nesse mundo de provas ele enfrenta várias provas. E consegue sobreviver até que chega na última, é a mais difícil. E todas as histórias são assim, de filmes, de mitos, contos de fada, é tudo a mesma coisa. Ele chega para enfrentar o maior medo dele. Quando ele vai enfrentar o maior medo dele, pode que ele consiga enfrentar de primeira,
como o Bruce Lee, né, que não apanhava, já ia lá e batia, já resolvia, ou não. Ou pode ser que ele sofra, caia, tenha inclusive um momento de crise, que é natural, rito, o herói, ele tem esse momento de crise, de dúvida, será? Ou será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Né? E às vezes ele pode até morrer, mas ou ele renasce, ou ele se revitaliza, ele busca um ensinamento, um treinamento dele que ele teve, né? Sempre vem alguma coisa de resgatar para fortalecer ele e enfrentar o medo. Então, não, já viram que não tem opção, vai ter que enfrentar o medo. E é ali onde está o nosso maior medo, é onde está o nosso caminho. É onde está, onde a gente vai ter que enfrentar a nossa prova. Porque a gente está assim, né? Não quero ir, não quero enfrentar, e a vida vai, filho, vai, caminha, dá mais um passinho, é ali mesmo que tu tem que ir, tu tá assim, né? Vai. E é interessante que quando tu vai, tu enfrenta, tu descobre que era realmente ali, tu mata o dragão, o monstro, e volta para tua vida normal, mas tu já não é mais o mesmo, isso é a transmutação. Tu já não é mais igual, tu passou, tu despertou, teve o despertar de partir para a busca, teve toda a transformação durante todas as provas para conseguir chegar lá no final e enfrentar o medo, enfrentar o mal, enfrentar o monstro. E aí, quando tu volta para a tua vida normal, tu mudou. Tu já vê diferente, né? Aumenta as percepções. Chega nessa, como fala ali, onde a luz da verdade brilha, né? Onde já não tem mais dúvidas. E aí tu alcança o que fala do momento de glória. Esse é o momento de glória. Tu tá pleno. Legal? Legal. Tem vários animes, vários desenhos bacanas aí que fala, né, disso. Quando o Odin chega e encontra, ele vê as runas, ele encontra o verdadeiro nome delas e então consegue interagir com elas. Quando a gente descobre o verdadeiro nome das coisas, aí a gente consegue comandá-las, controlá-las. A questão é qual é o teu verdadeiro nome. O que é o verdadeiro nome? Qual é a tua verdadeira virtude? Qual é? Porque se tu tem uma, e todo mundo tem uma, não me vem com essa que eu não tenho virtude, todo mundo tem pelo menos uma, né? Essa virtude, ela vem quando tu olha assim, não, mas eu só tenho essa. Aí tu olha, pô, mas tem várias outras grudadas nela. A gente tem que encontrar esses nomes verdadeiros, esses são os nossos nomes verdadeiros. E o herói, a busca do mito, é a gente buscar esses nomes verdadeiros que estão dentro de nós. Fala, Anderson. Achei que era uma brecha, mas aí não, eu esperei mais um pouquinho. Bom, primeiro, dizer que eu gostei bastante, tá? Achei bem completo o conteúdo. Eu sei que se for falar de toda a mitologia aí, ia precisar de incontáveis vídeos, né? Mas eu achei que tu deu uma abordada bem legal, assim, eu consegui entender bem. Apesar da mitologia nórdica ela ser bem complexa, né? Ela não é algo que tu vai pegando no ar, né? Tem que fazer uma forcinha ali. E os nomes também são muito difíceis, não, né? Os nomes eu abandonei no meio ali, quando eu vi o terceiro nome, eu já, não, tá bom, vou na imagem aqui, eu vou ler as gravuras. Mas eu gostei bastante dos links, tá? Eu gosto muito de pesquisar como os conhecimentos eles estão espalhados pelo mundo e todos falando a mesma língua. Então ele lança um grande mestre, um grande sábio numa época X, num local tal. E lá milênios depois, num local muito distante um outro, numa outra linguagem, numa outra ideia, e como eles vão convergindo, né? E a mitologia nórdica eu não... Olha, eu vou dizer, eu não entendo nada, assim. Pra mim era bem novo, assim, praticamente do zero. E eu achei muito show, porque tu ia falando e eu só ia juntando, né? Aquele pedacinho do Tibete, aquele pedacinho da Índia, aquele pedacinho do Egito, aquele pedacinho da Grécia Antiga. Tu vai só vendo que são maneiras que alguém startou isso, né? Isso veio de um grande mestre, né? Deve ter começado com alguém. Que muitas vezes eles endeusam essa pessoa, né? E eu tava olhando tu falar, e eu dei esse intro, assim, essa falácia, assim, porque quando tava mostrando a árvore,
tinha o dragão ali, né? Tu deu até uma focada no dragão. Abaixo do dragão tinha uma serpente. A serpente estava ali com uma feição em direção a um mundo, né? A um local. Eu imagino que sejam mundos, né? Tipo, como Midgard é o nosso mundo, Asgard é um mundo, né? Tudo definido numa imagem, né? Ele estaria ali, tipo, na porta do que seria um símbolo de um inferno, algo assim. Porque ela tá bem na entrada de um mundo ali, né? Aquela lá no final, né? Peraí que eu vou pegar. Deixa eu pegar a imagem aqui. Ela tá na porta de Helen. E o que acontece nesse mundo? Isso aí, essa era a pergunta. Essa aqui, né? Então, esse é o mundo dos mortos, né? É o mundo de Hela, para onde vão todos os tombados, né? Eles vão para lá. Mas aqui a serpente em si, ela tá na raiz. Parece que ela tá ali para Hel, né? Para Helen, mas não tem relação. Não tem, pelo menos não tem nada a respeito. É só a imagem mesmo. Não. Quer ver? Consegue ver ali? Não, pra mim parece que ela tá, tipo, interagindo de alguma forma ali com aquele mundo, porque parece que ela tá olhando, né? Mas imagina que possa ser só imagem também. É a imagem. É isso aí. Não, mas tem essa... Legal, tu falou dessa parte das relações, né? Ali os três mundos, se tu for ver, é uma chave também usada... Platão usa essa chave, né, dos três mundos, a Grécia faz essa relação. Se a gente for pegar hindu, fala da constituição setenária, que tu tem lá os 7 corpos, e tem tem os 4 corpos embaixo e a tríade. Não deixa de ser esse mundo material, denso, psíquico, e acima na tríade a gente tem Nous, ou o mundo espiritual, ou Asgard, né? Então, sempre vai ter essas chaves, né? 7, 3, 9, né? Eu não falei antes ali, mas ali nos 3 mundos, a gente vai ter o destino que vai unir esses 3 mundos, porque o destino ele vai estar dentro de todos os mundos, né? A gente tem um destino, seja chegar aos deuses ou aos infernos. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho. Eita! Eu falei primeiro, né? Eu já tinha visto sobre essa história, né? Eu confesso que os nomes também me complicam bastante, então eu imagino por isso que pessoas ficam décadas aí estudando, né? Porque é difícil esses nomes. É uma nova linguagem e tal, até inclusive os elfos fazem uma linguagem para poder decodificar essas coisas, né? Tolkien faz uma linguagem para poder inserir esses conhecimentos aí no Senhor dos Anéis, né? Uma coisa que eu acho bem interessante referente à árvore, né, que quando a gente tem uma imagem, a gente consegue não só decifrar, mas também encontrar certas pistas, né, de reconhecimento e de valorização sobre essas coisas. O esquilo, que fica, o fofoqueiro, né, o carteiro, enfim, que fica para cima e para baixo ali, ele sobe lá, fala com a águia, desce, fala com o dragão, né, serpente, aí, enfim, ele é como, se for olhar na Grécia, é como Hermes, né, tá sempre em comunicação, né, é o negociante, é o que está ali. E uma coisa que me chamou muita atenção é que quando se encontra a águia lá em cima, que ela está com as asas abertas, parece que ela está pronta a assumir voo, e também aquela postura de proteção do seu filhote, né? Ela ainda também tem um guardião que enxerga por ela, que é o falcão que está acima da cabeça. Então parece que por mais que ela estivesse em descanso, ainda assim existe um outro olhar acima que está em vigia, né? E só mais um comentário referente
aos mundos, que são os 3 mundos, né, e o destino, que é o 4º mundo que liga, é como se fosse essa simbologia das pontas enfim, né, a ciência, ela fala sobre 4 estados de vibração mental, né, que são leituras, né, desde a parte mais vigília, né, que é a atenção, concentração, esse processo todo, até o fato do inconsciente, o delta, onde está praticamente vulnerável, né, e suscetível às coisas, e se realmente for viajar dentro da árvore de Yggdrasil e o caminho das runas, né, ou seja, o caminho das pedras, para que saia de uma condição discípulo a mestre, que dá a mesma continuidade da corrente, que os elos vão se unindo e fazendo. Cortou. Pagou minha barriga. Acabou a bateria dele, ele tá ali na sala do lado. Com licença, eu vou chegar aqui agora para você ter a minha, né? Atrapalhando a minha palestra, dá licença. Esse processo de reconhecimento, né, a gente começa a verificar muitos escritores que colocam essa simbologia de uma maneira muito simples, né, com um palavreado coloquial e juvenil, para que continue, para que continue essa tendência de permanecer com o conhecimento, né, e é esse aqui, ó, que eu ia comentar. Agora eu vou passar para ela aqui, ó, que é um que eu indico bastante, né. Nossa, que é esse aqui. É esse aqui, ó. Então tá, né, vou assumir aqui, né, dá licença. Então, dicas, né, dicas de livros. Bom, o primeiro livro, eu acho que antes desse eu vou falar desse. Ele tá até meio detonadinho, coitado, ó. Mas esse livro, eu ganhei ele, eu acho que eu tinha, sei lá, 10 anos. Eu era muito novinha quando eu ganhei esse livro. E na época eu não li, porque eu não tinha nem cabeça para isso, e fui encontrar ele 18 anos depois, e ele fala de toda essa trajetória da pessoa que está buscando as runas. Bom, basicamente a minha palestra está baseada nele, porque ele fala de uma forma bem trilha, né, de trilhar, do caminhar. Então, muito bom. Depois dá para mandar o link para vocês, o livro. E tem esse aqui, bom, Neil Gaiman, não sei se vocês já leram Neil Gaiman, alguma coisa. Desliga, eu não quero mais falar com essas pessoas. Ó, Neil Gaiman é o cara do momento, tá? Ele já escreve há muito tempo, na verdade. Esse aqui é um livro só sobre mitologia nórdica, mas ele tem um sobre mitos americanos também, né, que fala... Maravilhosa, Saulo, é isso aí. E ele, enfim, ele tem vários outros livros e uma linha bem bacana, vale a pena dar uma lida. Esse livro que ele escreveu, ele leu as 2 Edas. Lembra que a gente falou lá no início que tinha a Eda em prosa, né, e a Eda poética? Ele leu as 2 várias vezes e juntou em uma história só. O Neil Gaiman é um gênio mesmo. Ele que escreveu sobre o Sandman, enfim, vai ter até um seriado, acho que no Netflix, sobre essa história, né? Ele é muito bom, o cara é muito ligado, tá? Então, recomendo esse aí para ler, com certeza, e ele tá de uma leitura bacana, leve, tá? Tem mais alguma coisa? Bom, pessoal, eu acho que, então, é isso.